Olá, pessoal. Boa tarde. Uma tarde intensa, né? Já estou entrando para ver se essa conexão está garantida. Hoje a gente vai ter nossa 31ª primeiro Target Talks com a Lígia Zottini. A gente quase teve que desmarcar essa live, né? Porque se a manifestação do presidente Bolsonaro fosse às 16, a gente não ia concorrer com ela. Em respeito à nação, né? Vou esperar a Lígia entrar aí. Eu tô um pouquinho adiantada, eu entrei um pouquinho antes só porque a conexão de manhã tava judiando. E aí a gente tentou driblar aí as conexões das 5 horas. E agora a gente tá entrando um pouquinho antes. Hoje a gente vai falar com a Lígia Zottini, que é uma pesquisadora e pensadora de futuro. E muito nessa pandemia a gente foi apresentado o futuro no presente, né? Estamos vivendo muitas coisas já do presente. Obrigada aí, todo mundo que está nos acompanhando, a Luísa, o Vitório, estão sempre que possível nas nossas lives. E é uma tarde diferente, né? Uma tarde que a gente pretendia falar sobre soft law. A gente vai falar ainda, mas a gente precisa falar sobre outros acontecimentos do dia de hoje. Só mais uns minutinhos, que ainda tem 2 minutos aí. Bom dia. Obrigada, Luísa. Bom dia, na verdade, boa tarde, né? Boa tarde, Regina, que também está entrando aí na nossa live. Já vou avisar ali, já que entrei um pouquinho antes mesmo, porque a internet não estava muito boa. Olá, Monique, também sempre que possível tá nas nossas lives. Nunca dá para agradecer muito, quando entra um pouquinho antes é bom que vai vendo as pessoas queridas aí na nossa live, né? Já a Lígia vai estar com a gente num dia bem diferente, né? Acho que todos nós estamos bem assustados com essas mudanças, né? Olá, Mariane, que também já entrou. Deixa eu só ver se a Lígia já tá aqui, porque às vezes entra algumas pessoas juntas. Opa! E a gente acaba não vendo. Só mais um minutinho que a gente já vai começar. Acho que ainda não. Já a Lígia entra aí com a gente. Vocês vão adorar a Lígia, quem ainda não conhece. Uma pessoa que consegue, com uma sabedoria imensa, ativar pontes aí de futuros desejáveis. E a gente está construindo aí uma história bem interessante, de alguns conceitos interessantes para advogados e mediadores. Ela já mandou um vamos, a gente já vai entrar. Ela já está entrando agora. 16 horas em ponto. Eu que entrei 3 minutinhos antes. Só aguardando a Lígia que ela já vai. Eu dei sorte que todas as pessoas que entraram aí estão com os usuários fáceis de identificar. Então a gente já consegue estar trabalhando nisso. Só aguardando um pouquinho a Lígia e a gente já começa. Essa semana foi super intensa, a gente fez 2 lives por dia quase, e a gente tinha que fechar com uma visão um pouco mais soft, um pouco mais diferente da realidade, né? Que a gente foi presenteado com essas mudanças no dia de hoje do Ministério da Justiça, né? Então a gente vai pensar um pouquinho em conjunto sobre isso também, que eu acho que não dá pra gente fugir muito, né, do que está acontecendo no nosso país e de fazer algumas reflexões do que isso significa. Então, a Lígia entrando aí, a gente já vai falar um pouco sobre isso. A Lígia também teve várias lives a semana toda. Desculpa.
está concorrendo com várias lives legais aí. De hoje, de música. Falei, eu brinquei que a gente está concorrendo e não queria concorrer com o Bolsonaro, né? Obrigada, Elaine, a Denise, todo mundo aí entrando aos poucos nessa tarde tão cheia de surpresas, né? A gente está só aguardando a Lígia para a gente começar esse bate-papo incrível. Salvador, que não falta também as nossas lives, participa bastante. Tô feliz de começar uma live mais devagar, porque a gente já pode ir falando, nominando as pessoas que estão entrando aí. Tem um usuário que eu não conheço. Boa tarde. Ótima tarde. Já já a Lígia vai estar conosco, Salvador. A gente vai... Quem não conhece a Lígia vai ter o prazer de estar acompanhando essa nossa discussão. Só estou aguardando a entrada dela. Obrigada, Salvador. A gente tem procurado trazer, nesses momentos, acessos a uns temas bem relevantes, né? Nessa semana. Todas as lives da Target, para quem perdeu alguma, tá lá no nosso canal do YouTube, Target Diálogos. A gente tem conseguido baixar todas elas e tá ficando lá disponível para vocês. A Lígia já entrou. Olá, Lígia, boa tarde. Olá, Ali, tudo bom? Boa tarde, tudo e você? Bem, que honra estar aqui nesse dia, né? Que honra minha estar aqui. A gente não vai poder fugir, né? A gente quase teve que desmarcar que ele queria roubar nosso horário, né? O nosso presidente. Ele mandou Ele não vai 16. roubar o nosso Ele horário. não roubou. Ele mandou no momento 16, aí a gente ia mudar, e aí a gente falou: será que a gente vai concorrer ou não, né? Não, acho que até agora, até às 17, a gente consegue ainda trazer os temas. A Sim. partir das 17, aí vai ser tudo sequestrado pelo tema do dia hoje. Exatamente. A gente não vai poder fugir disso. Então eu vou rapidamente contar um pouco para as pessoas Ali, que tá estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tô Tá, ouvindo. deu uma congeladinha. A gente tá concorrendo com esse horário, né? Hoje tá muito difícil. De manhã eu tô apanhando, viu, Li? Porque tá, nossa, tá difícil. Mas enfim, a gente vai... Tem muita informação boa, né? E aí, para contar um pouco da nossa história aí para eles, a Lígia eu conheci... Exatamente, tá fazendo 2 anos, né, Lígia? Não, 3 anos. Tá fazendo 2017, 3 anos. Foi. E foi justamente num evento no Fonamec, no Rio de Janeiro, onde estavam falando de Online Dispute Resolution, né? E a Lígia até então conhecia coisas do mercado, mas ela foi lá falar como que a tecnologia podia conversar, assim, com o mundo jurídico e trazer algumas coisas, mas mais de uma apresentação que ela faz de como seria o humano em 2037. E aí ela gerou um silêncio mórbido no salão, né? Acho que poucas pessoas, inclusive a doutora Alexandra Abreu esteve com a gente a semana passada. Eu acho que ele foi um dos poucos que ficou numa boa, né? Mas o restante das pessoas ficaram pensativas, né? E querendo entender um pouco mais. E desde então a Lígia foi inserida nesse mundo jurídico e hoje ela transita super bem, já sozinha, super bem, criou alguns conceitos, já estamos aí. E você participou do primeiro Target Talks, quando eu comecei a numerar. Logo que vocês lançaram ainda a plataforma. Muito, desde sempre a gente tá junto. Exatamente, em abril, que agora está fazendo 2 anos, e você participou do primeiro e do segundo, na verdade, com a doutora Luciane e a doutora Alexandre, né? Exato, exatamente. Foi isso mesmo. E agora você está sendo a talk da vez, né? Tá aí convidada para falar com a gente no 31º, Lígia. Olha como passa o tempo, né? Nossa, é muita coisa, né? Passa bastante rápido. Muito legal. E essa semana, Lígia, a gente saiu um pouco... Não é que a gente saiu do monotema, mas a gente está trazendo reflexões positivas do monotema Corona Crise, tá? Então a gente está trazendo... porque eu sei que você fez um monte de live essa semana, então só para te dar um feedback, a gente trouxe o Dr. César Cury, que você já conhece, o Dr. Ricardo Pereira, aqui de São Paulo, todos mostrando o que o judiciário está fazendo, se reinventando, usando as plataformas à distância, né? Trouxemos a desembargadora da Audice, que você conhece, lá do TRF, né? Sim. A desembargadora, a Valéria Lagraça, a gente trouxe todo mundo para vir falar um pouco do que já está sendo feito pelo judiciário, como essa tecnologia chegou e chegou bem, né? Que bom. Conseguimos 2 empresas que trouxeram uma experiência super legal de como isso está melhor, como a tecnologia, a distância aproximou.
E aí foi tão legal o feedback de gestores, por exemplo, o que eu consegui falar com o vice-presidente. Aí ele trouxe uns reportes do executivo falando que abreviou, achatou as linhas de decisão. Então ele está muito mais em contato com as pessoas do que antes, que essa é uma informação que eu não tinha tido acesso no mercado até esse momento, né? Então, Perfeito. pela responsabilidade social da empresa, que é aquela seguradora líder DPVAT, do seguro Tá? DPVAT, ele trouxe esse overview que foi brilhante, assim. E hoje, quem está te acompanhando no dia de hoje foi o Humberto do Mercado Livre, que já trouxe um pouco, começou um pouco nesse movimento de como o jurídico deles se adaptou também, como eles já estão um pouco à frente, que eles têm plataforma, e como isso foi bom também para eles. Então, a gente está numa semana positiva, tá? Maravilhoso. Que cabia para você fechar com chave de ouro. Eu nem tinha certeza se ia ser tão positiva assim, né? A gente teve hoje essa surpresa e aí a gente pode falar um pouco sobre isso, tá? Eu só vou ler seu currículo, Lígia, bem resumido, para a gente não perder os minutinhos aí. Tá A bom. Lígia é pesquisadora e pensadora de futuro. Ela é fundadora do Voices, é colunista da Você SA, é TED Speaker, TEDx Speaker, né? Possui uma carreira de 15 anos na indústria de tecnologia e 20 anos na educação. É mestre para aquela Global Talent Manager pela PUC, com extensão em Wuhan, né? A gente estava ouvindo isso outro Exatamente, a cidade dia. onde tudo começou, né? Exato. Posso falar também um pouco dessa história? A minha Sim. impressão de quem esteve lá em loco. Você, Lígia, para a gente começar esse bate-papo, pode contar um pouco dessa sua história? Como você chegou aí nesse mundo jurídico? A gente vai ter que passar um pouco pelo dia de hoje. Eu tenho algumas Sim, perguntas aqui. E eu aí a gente também caminha tenho. o nosso... Ótimo. Em algum momento que a gente for passar pelo dia de hoje, eu vou te perguntar também coisas. Tá bom. Então, vamos lá. Tá com você a bola aí. Obrigada de novo. Não, uma honra sempre estar aqui. Acho que tudo que você me convida para fazer é o bate-sinal, né? A gente acaba de verdade respondendo sempre. Então é uma honra estar Obrigada. aqui com vocês. E basicamente, eu acho que o mundo jurídico, ele, assim como o mundo da medicina, assim como o mundo da construção civil, são as escolas mais antigas, né? Nesses últimos 300 anos, desde que a gente fez a Revolução 3.0, né? Industrial Sim. 3.0. Foram as três escolas que mais se organizaram e formaram humanos para poder exercer a função oficialmente na sociedade. São doutores, né? O médico é Sim. doutor, o advogado é doutor, o engenheiro é doutor, né? Então, já tem uma diferenciação grande, secular, através dessa formação histórica de humanos na Uhum. diferenciação, onde a maioria nem conseguia chegar a uma formação. Quando essas formações aconteciam, tinha essa diferenciação na sociedade. Estou dizendo isso por quê? Porque daí vem todas as raízes mais difíceis de se mudar as coisas, né? Porque já há muito tempo se faz algo e esse algo funciona, e ele tem uma Sim. linguagem. Ninguém que não esteja instrumentado nessas três enfim, profissões consegue nem ler documentos. A gente está aqui na Sim. época da Covid, vem esses estudos que falam, né, do vírus, não sei o que, você tenta pegar eles mesmo, aqueles científicos. Eu Sim. desisto, porque eu não consigo entender. Da mesma forma que eu pego uma peça jurídica e também desisto, né? Então, quanto mais antigo, enraizado, do ponto de vista cultura, poder e função na sociedade, mais impactante é as conversas de futuro que vai trazer fluidez a tudo isso, né? Acho que o Sim. trabalho que mais nos conecta ali é essa parte mesmo da migração da hard economy para soft economy. Você é uma grande soft lawyer. Por que a gente começou, de repente, a vida me levou para a magistratura, para essa parte do direito, me levou também para a medicina, porque é ali que tem muita coisa que vai ser reinventada. Porque, teoricamente, as caixinhas são muito bem organizadas, entendeu? Sim. E máquina adora caixinha organizada, tá? Então, a Sim. inteligência artificial não vai conseguir começar a operar diretamente, por exemplo, nas profissões mais artísticas, entendeu? Sim. Ela vai começar nas profissões mais organizadinhas em caixinhas. E o direito é uma Tá. delas. Então, Sim. assim, a hora que a gente começa a entender que tem aí um comando e um controle estabelecido, tudo que é organizado em caixinhas tem hierarquia, e a hierarquia é feita no comando e no controle, a gente começa a entender quais são as novas formas de hackear essa parte da indústria, essa parte da economia.
Quem me conhece sabe que tem um filtro que eu gosto de usar muito, e para quem não me conhece, é só entrar depois lá no meu perfil, Lígia Zottini, ou Voices. Mas no Lígia Zottini tem lá uma bolinha de highlight, uma bolinha de destaque, que tem hard e soft. Eu vou falar desse funil agora, tá? Sim. Então, a primeira camada que a gente adentra, quando a gente sai desse lugar de caixinhas, esse lugar da economia clássica, da Revolução Industrial, é a economia digital. Então, quando você me falou que a semana inteira você esteve aqui, trabalhando profissionais da área, juízes, desembargadores, pessoas tão importantes, influentes, nas caixinhas lá de cima, dizendo, olha, nós tivemos um impacto muito positivo nesses 40 dias de quarentena, utilizando os meios digitais, seja para fazer online boarding dispute, que são, você sabe melhor do que eu definir isso, mas enfim, todas essas negociações através das ferramentas digitais, de repente transferindo parte do que os fóruns, as áreas, os juízes fariam em loco para esses ambientes digitais ou de mediação digital, isso quer dizer que, em massa, a sua indústria, a sua área, a sua profissão está experimentando o primeiro layer, a primeira camada, que é a camada digital. Sim. Eu acho que desse lugar Acredito a gente muito. começa a entrar nas outras fases da economia. Porque quem me acompanha sabe que o quê? A economia é só tradução de que um grupo grande de pessoas já se comporta daquela forma. Sim. Eu fico feliz de saber que um grupo grande dentro da sua profissão está experimentando em massa o se comportar digitalmente. Sim, isso é muito importante. E trouxeram, inclusive, despachos com advogados online, estão trabalhando mais. E saiu um número que o Humberto trouxe hoje, que eu não tinha visto, que os juízes, teve uma publicação do Rio de Janeiro, que os juízes trabalharam mais, fizeram mais sentenças nesse período do que o ano passado, que não tinha o problema do Covid-19. Olha que incrível isso, né? Maravilhoso, é mais produtivo. Essas profissões onde as coisas são processuais, fatos, fotos, processos, linha de montagem, elas são perfeitas para automatização. Seja ela aquilo que a gente faz do pescoço para baixo, ou seja, força física humana, tipo fábrica, então vai lá os robôs e fazem isso. Ou então os algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, de facilitação digital, acaba fazendo aquilo que a gente faz intelectualmente do pescoço para cima, entendeu? Então, é óbvio que a produtividade cresce, né? As coisas estão todas lá democraticamente para dar acesso. E eu acho que mais do que isso, porque depois que a gente tem uma pancada de gente ali na economia digital, o acesso, a segunda camada dessa economia, dessas novas economias, é a economia criativa. Você tem tanto repertório e a coisa ficou mais rápida e parte da coisa você jogou para a máquina fazer, que te dá mais tempo para ser humano, e desse lugar de humano você começa a criar em cima, entendeu? Então eu imagino que pessoas que estão acostumadas a processos repetitivos, cheios de papéis, devem estar tendo tempo e olhar diferenciado para poder criar em cima daqueles processos clássicos. Isso é o mais bacana, entendeu? Sim, sim. E até nessa rotina que está exposto hoje, que muitas pessoas trabalham em home office, como nós, por exemplo, mas a gente não trabalhava em home office com homeschooling, com o marido do lado, sem a empregada, sem quem está ajudando. Então, é uma rotina que eles colocaram que os próprios profissionais, tem uma juíza que colocou, a doutora Valéria, que ela acaba trabalhando mais porque as pessoas trabalham cada um no tempo que é possível diante do cenário que foi colocado. É isso. E aí, super empática com a situação, e aí acaba trabalhando, as pessoas vão trabalhando e produzindo muito mais, que é o que você falou. Viram que dá para ter criatividade e ver que dá tudo certo, né? Então, nada será como antes mesmo, né, Lígia? Eu acho que... Não tem como, assim, do mundo corporativo, assim, conectado bastante ao universo de outras áreas, a gente tinha um dado da Cato, eu estava lá na revista, na Você S.A., que eu escrevo a cada 2 meses, e a de fevereiro tinha lá o dado da Cato que 25% das empresas da Cato fazia home office pelo menos uma vez por semana. Isso era um ganho, né? Um ganho grande nos últimos anos. Em março isso já caiu por terra, porque eu imagino que pelo menos 90% das empresas da Cato, são empresas do conhecimento, do intelecto, do escritório, estão operando 100% no home office. Então, assim, que lugar é esse que a gente vai estar descobrindo que aquele horário fabril, sabe, 8 horas por dia, 5 dias por semana, aquilo não funciona, aquilo era fábrica, aquilo era Ford, entendeu? Ford pediu 3 turnos de 8 porque ele não queria fechar a fábrica nunca, né? Então, assim, que lugar é esse que a gente está experimentando e que funciona? De repente, eu começo de manhã, aí eu vou ter que fazer o homeschooling, ajudar as crianças, que, aliás,
é um trabalhão, né? Sim, sim. Então, assim, não é só, deixa eu ajudar com a lição de casa. É um Não. período inteiro de aula, Sim, né? E a gente não está preparado para ser pedagogo. sim, E aí esse lugar leva um tempo. E você sim. volta provavelmente à noite, depois que as crianças jantaram, acalmaram, para poder fazer uma parte do dia que de repente ficou comprometido por conta de ter escritórios, mais de um em casa, a escola, mais de uma em casa. Sim. Não precisa ser 8 horas por dia. Isso também faz parte do processo criativo, entendeu? Exato, e isso vai trazer um ganho enorme para todos, né? E vão ver que como mais eficiente você vai ficar em menos tempo, né? E Exatamente. porque você precisa ir, né? O trabalho de deslocamento, o almoçar em casa, né? Que muita gente não experimentava isso há muito tempo, né? Exatamente. Almoçar em casa, almoçar junto, acordar Sim, com mais tempo, porque a hora que você acorda, você tem mais tempo para fazer um café, de repente, mais demorado. E aí, para você chegar no escritório, é você ligar o computador ou abrir o computador, né? O exato. escritório já está ali. Então, Sim, tem os ganhos. Eu acho que se vocês acompanharem depois o funil da fotografia que está lá no perfil, depois da economia criativa tem a economia do acesso, né? E para sim, ser economia do acesso, você precisa ser acessível. Então, acesso poxa, eu produzir coisas bacanas, eu como empresa, eu como indivíduo, o que a gente está fazendo aqui, está dando acesso ao seu ecossistema, a uma curadoria enorme de temas, de pessoas, de reflexões. A gente troca os nossos melhores, né? E sim, a partir de você dar um monte de acesso, pelo menos aqui, parte das pessoas não me conhecem. E vão passar a me sim, conhecer por conta do seu ecossistema, por conta do seu convite. E a partir sim, daí a gente nunca sabe o que pode acontecer de negócio, de troca, de parceria, de oportunidades. Então, o acesso, sim, ele depois do layer criativo e o layer acessível, a gente acaba entendendo que o acesso é o primeiro estágio, de repente, de uma monetização mais real do digital. Nem sim, sempre o digital, a economia digital, a economia criativa se traduz em dinheiro logo de cara, tá? sim, Quando sim, você começa a dar acesso àquilo que é o seu produto ou o seu serviço digitalmente, desde que seja possível de ter algo entregável, você começa então a monetizar, né? Eu sim, começo a ter uma economia do compartilhar. Esse compartilhar, horas podem ser pago, hora pode ser trocado, hora pode ser... Isso é muito importante a gente assimilar, sim, porque sim, provavelmente numa economia, quando a gente sair daqui e entender que ela está quebrada mundialmente, que ela já está sim, quebrada, né? sim, A hora que o Guedes falou que botou 600 bilhões na economia nesses 40 dias e vai operar esses 60, 90 dias com 600 bilhões, que foi o que ele salvou em 10 anos na reforma da Previdência, a nossa economia está quebrada. sim, O Trump é a mesma coisa. A hora que ele falou, botei 25% do PIB americano, ele nunca fizeram isso, né? sim, Para salvar a maior economia do planeta, sim, a economia americana está quebrada, sim, né? Então, assim, a hora que eu aprendo o valor do acesso, sim, vai ser uma ferramenta muito importante. Nas com trocas certeza. que a gente vai fazer, nesse pós-Covid, talvez sem tanto dinheiro, sem tanto emprego, e com uma necessidade muito grande de reconstruir. As trocas vão acontecer Sim, muito grande. com certeza. E aí já tem uma. Eu já ia passar isso, mas eu vou antecipar que a Elaine já foi um pouco. Eu conheço ela, por isso que eu tô falando, é minha mediadora e super amiga. Tá Ela já bom? falou o modelo proposto, e aí para esclarecer para todo mundo, aquele texto, se você me permite, de soft law que a Lígia já colocou muito bem, ele integra de maneira harmônica, vou até ler para não falhar nada, os papéis Tá. dos homens e das máquinas, e nesse novo cenário busca o melhor meio de solução entre as pessoas, naquele caso concreto, né? E a depender do cenário, e aí a Lígia participou bastante sobre mediação no lançamento do nosso livro e teve uma overdose de informação, né, Lígia? Sim. A depender do cenário, a mediação é uma alternativa valiosa que permite tudo isso. E a inteligência artificial não vai superar mesmo o cérebro humano naquilo que define como humano, como, por exemplo, a empatia, a criatividade, esse processo emocional. E aí eu te devolvo que você fala muito bem sobre isso, é o Não, máximo. perfeito. Eu acho que a hora que a gente entende, principalmente na área de vocês, né, que o último layer, antes do conjunto dessa soft economy, que faz a soft law, que faz o soft lawyer, né,
o que que é o soft, na verdade? O soft, ele é o sutil, ele é o leve. Como é que eu faço uma advocacia mais leve, mais sutil? Como eu sou um profissional jurídico mais sutil, mais leve? Desse lugar, a gente não tem que ficar... Porque o processo jurídico é um processo pesado. Ele é duro, ele é difícil, ele tem muitas peças, ele tem muitos... Você tem que saber todos os processos. E aí você tem que saber... Eles são hacker... Os melhores advogados são hackers por natureza, porque eles sabem tudo, ou todas as leis... Guarda tudo. Exato, e arranja as brechas para aquilo beneficiar, enfim, de alguma forma, as partes, entendeu? Então, quando você entende que isso a máquina vai saber fazer assim, ó, pá. Quando a gente vê, de repente, inteligências artificiais como a da IBM, né, já trabalhando em uma série de escritórios em formato de aprendizado, porque uma inteligência artificial aprende. E ela começa como se fosse um estagiário mesmo, fazendo o papel de estagiário. Então, aquela parte de informação que o estagiário tem que ir lá, a pessoa que está começando a aprender as peças, não sei o quê, bababá, repetido, repetido, repetido. O Watson também faz isso, que é a inteligência artificial lá da IBM. A partir do momento que ele vai aprendendo isso rapidamente, ele se torna muito mais produtivo e efetivo do que o humano que está fazendo aquele papel de máquina, né? A hora que a gente consegue ensinar isso para ele, ele começa a dar o que a gente chama de alguns diagnósticos, alguns prognósticos. Então, olha, aqui está uma referência que talvez você vai levar muito tempo tendo que buscar, ou o algoritmo ainda não está tão treinado. Então, essa máquina ela consegue fazer as correlações mais rapidamente. Um terceiro estágio seria, assim, a probabilística mesmo. Você joga um caso lá dentro, ela aprendeu tanto tudo aquilo daquela área jurídica que ela consegue dar probabilidade de ganho ou de perda em relação ao histórico, em relação a todas as leis, em relação a tudo que foi atualizado, as jurisprudências e tudo mais. A hora que a máquina faz isso em questão de segundos, o que faz o humano, né? Eu acho que é esse lugar que eu gosto muito, que é muito a área que você atua, né? Sim. Ali desde sempre, que é essa mediação, que é um profissional que esteve a vida inteira lidando com a falência das relações humanas, que é isso, quando eu preciso de um advogado para resolver aquilo que eu não consegui resolver, seja porque a outra parte me lesou, ou a outra parte me injustiçou, ou simplesmente porque eu não consigo conversar com a outra parte. Sim. Vocês sabem muito de relações falidas. Sim. E aí, desse lugar, vai ter muito espaço para vocês serem preventivos, sabe? Sim. Então, assim, como é que eu previno de chegar no processo duro, que por mais que esteja automatizado por inteligências artificiais, ainda assim é duro. A parte que vence uma disputa jurídica, ela venceu a disputa jurídica, ela não venceu a relação. Entendeu? Exatamente. Eu acho que desse lugar vai ter muito espaço para os profissionais do direito se tornarem profissionais preventivos das relações humanas que têm potencial de falir. Entendeu? Exatamente. Nossa, perfeito. Isso eu vou colocar com certeza no nosso e-book, que a gente vai compilar os melhores dados do e-book. Lígia, e o que a gente tem assim nesses atores, de todos esses, tanto das pessoas que precisam de um advogado, é assim, as partes, o problema, tal. O advogado é o nosso principal, quem pode fazer a diferença nesse cenário de utilizar a mediação e de buscar essa parceria, na medida em que ele vai ter seus processos e mais tempo, né, de criatividade e mais tempo, porque a máquina vai substituir o que ele faz de repetitivo e vai ser junto, né, isso não vai nas coisas que são possíveis, como você colocou super bem. O advogado é uma peça essencial e ele que mais tem medo, né? Então, eu sei que você já falou em alguns jurídicos de empresas. E aí, como você tem sentido essa mudança nesses 2 anos que a gente está... 3 anos, na verdade, agora em maio, que a gente tem falado sobre isso? O que você tem visto de mudança, você que está de fora? Bom, eu acho que assim, com 3 anos as pessoas estão cada vez mais expostas a esse tema. Eu acho que a realidade da inteligência artificial, da realidade imersiva, que são os óculos, que vão vir e dar para possibilidade, por exemplo, das partes poderem sentir a outra parte, né? Óculos de realidade virtual não é videogame. Óculos de realidade virtual é máquina de empatia. É a hora que eu consigo fazer as partes estarem na visão de mundo daquela outra pessoa. Talvez a gente consiga negociações e mediações sem levar aos extremos. Né? Porque não tem nada mais emocional do que um processo jurídico, por mais que ele tente destituir de emoções todas as partes. Eu acho que tem um lugar crescente das pessoas falarem, olha, eu estou cansada de ser usada processualmente. Eu sinto um cansaço no humano, sabe? Nos profissionais, no advogado. Essa coisa de... Tem uma vontade da humanidade de se tornar mais humana, que foi crescente nos últimos 3 anos.
Eu digo sim, que nos últimos 6, de 2012 para cá, começou-se esse movimento, mas eu estou vendo mais humanos dizendo, olha, eu não aguento mais fazer isso. Essa sim, coisa repetitiva, os advogados não são diferentes, sim, entendeu? sim. E assim, eu costumo dizer que no futuro, o advogado que não usar uma inteligência artificial é quase como dizer que eu vou operar com um médico que não usa anestesia, entendeu? Exato, Assim como o exato. professor que não usar uma inteligência artificial ou uma tecnologia de ponta imersiva para ter esses recursos todos, para a gente poder trazer coisas cada vez mais profundas nas nossas trocas, nas nossas resoluções, vai começar a ficar subproduto daquela profissão, entendeu? Aquele cujo Exato. futuro não chegou, sabe? Aquele que ainda faz as coisas como se fosse na década passada. Eu acho que Sim, esse momento tem um espaço tão gigantesco se você realmente ama o direito, porque sim, também quando as máquinas chegarem e encontrarem um monte de profissional que não ama o que faz, vai ser maravilhoso, porque vai ter um monte de desempregado. No primeiro momento parece duro o que eu tô falando, mas vai ter um monte de gente encontrando o que realmente gosta de fazer, entendeu? sim, sim, Porque tem um espaço muito grande ainda para as pessoas se reinventarem, sabe? Tem sim. muita gente que escolheu a profissão só porque era uma profissão que, de repente, garantia um bom salário ou uma segurança profissional. Sim. Tem uma pergunta aqui da Regina. Hoje eu que vou ter que olhar porque o Davi está em mediação. Tá bom. Como os filhos estão assimilando o digital, as carreiras dos pais? Quais os efeitos no futuro? Eu vou colocar esse lugar e vou responder primeiro, Tá depois bom. você responde. Na verdade, a Lígia ainda não tem uma filhinha, mas tem vários sobrinhos, então ela consegue responder. Tem uma Belle linda vindo aí, mas ainda não está Exato. sofrendo nesse momento por você mesma, né? É. O que as crianças, por exemplo, no meu caso, nos primeiros dias eu me trancava para fazer as lives, as reuniões. Então, isso para mim foi pior, porque eles entravam, o barulho era muito pior, sabe? Parecia uma que ele estava derrubando a casa, gritando. E aí eu ocupei um lugar de falar o seguinte, a gente precisa de colaboração aqui. Então, muitos amigos queriam me ajudar a pegar as crianças na hora, sabe? Falei, não vai adiantar, eu vou ter que explicar. E aí, muitas vezes, eles chegam por aqui. Agora eles não estão porque eles desceram. Mas eles chegam por aqui, porque não pode descer também, mas desceu para tomar um solzinho controlado. Mas eles Sim. chegam e ficam aqui e estão gostando. A minha quer fazer uma live, né? Não basta gravar um vídeo, ela quer fazer uma live ao vivo, né? E eles estão entendendo que o pai está em reunião, daí eles já chegam na porta, põem um ouvidinho para ver se pode falar ou não, e já olha. E aí o que a gente tinha falado, até que você conversou bastante com a Aline, minha xará, sobre o tecnológico, e eu falei com ela sobre isso também, a gente tem que tomar cuidado para essa overdose que muitas escolas estão dando de horário aula sentado na cadeira, que isso não gere um conflito com a tecnologia, porque a tecnologia está lá e eu gosto quando você fala que ela é neutra e ela pode dar todo o acesso. E aí a gente tem que ver porque os pais estão cobrando muita aula, porque querem, senão vão querer desconto. Não é ensino à distância, é aula remota, porque ensino à distância é outra coisa. E aí tá todo mundo querendo tirar o seu da reta ou entregar uma coisa, e aí você põe a criança lá, eu ponho 3 horas na frente do computador, o que vai acontecer, né? Então a gente precisa só ter um olhar aí, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu sei que você adora. O que você acha sobre isso? No meu caso, aproximou e foi bom, mas eu tenho que tomar esses cuidados para que não fique estressante, né? Não, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que a gente está aqui expostos a todos os nossos excessos e faltas, né? Do ponto de vista econômico, a gente está vendo tudo aquilo que a gente não precisava gastar, talvez de dinheiro ou de tempo, e Sim, que de repente a gente gastava e que dentro de casa está ali o que a gente precisa, desde a alimentação, trabalho, essas coisas todas. Comprar sapato para quê se a gente está descalço o dia inteiro, né? sim, Enfim. E do ponto de vista escola, a gente está vendo as faltas, né? Eu acho que os pais mais acordados, né? Os mais soft parents, né? Se a gente pudesse dizer assim, sim, os pais mais suaves, mais sutis, já entendem que a educação conteudista não funciona, não é para os seus filhos, né? A hora que ele tem que ir lá, a cada, sei lá, 50 minutos, trocar de tema, que ele sai da reprodução da ameba para aprender as horas do digital para o analógico, sem nenhum repertório, né? 7, 8 anos de idade. Não tem nada que conecte isso à vida daquele ser naquele momento. É uma decoreba, né? E sim, decoreba por decoreba, a máquina vai fazer melhor. Tudo que for decorar fatos enfim, e dados, a máquina vai fazer melhor.
E eles são os adultos aonde o pé da mesa vai responder essas coisas muito mais rápido do que o cérebro deles. Então, para que diabos eu vou treinar eles para ser pior que o pé da mesa, entendeu? Então, eu acho que a gente está vendo desse lugar, esse momento de fragilidade do nosso sistema educacional. Eu acho que as crianças, ensinar para as crianças o digital, ela não precisa, porque elas já sabem, eles têm essa coisa no software deles. Ao mesmo tempo que está ensinando para a gente o que a gente deveria já estar questionando das escolas, sabe? Eu estou vendo aqui o que aconteceu ao redor, o que a gente está questionando das escolas. Eu tenho uma sobrinha de 15 que está lá fazendo um monte de lição, e ela falou assim, eu preferia que fosse assim mesmo, entendeu? Porque ela mesma faz a autoanálise, a autolição. Isso quer dizer o quê? Que o conteúdo para ela já entendeu que aquilo é próximo, entendeu? Só que eu estou sentindo falta da troca com os amigos na escola. Então tem um lado físico que a gente precisa melhorar na nossa escola, que a hora que as crianças voltam lá, eles continuam tendo 50 minutos, a cada 50 minutos temas que não tem absolutamente nada a ver com a vida deles. Ou a grande maioria dos temas, com algo que tem tudo a ver com a vida deles, que são estar expostos a relacionamentos humanos, que vai gerar conflitos e amores, né? Conflitos e aprendizados, conflitos e compartilhamentos para o resto da vida deles. Então, assim, nesse momento, eles estão com o pior dos dois mundos, porque eles estão com conteúdo traduzido e transferido de qualquer jeito, com o pai e a mãe em casa também tendo que se adaptar, talvez eles não sejam seres digitais ainda. E desse lugar, simplesmente, eles ficaram com o pior dos dois mundos tecnológicos, né? Os pais não estão ali, mas estão. A escola está ali, mas não está. E os dois ficam tentando fazer algo de útil, enganando a quem, cara pálida, né? Quem está aprendendo mesmo e quem está ensinando mesmo, entendeu? Eu acho que está bem exposto às fragilidades e os excessos que a gente tem. E aí eu fiz uma live com aquela Tatiana Lebedeff, daquele texto lá que foi super fantástico. Lembra que no primeiro dia de aula ela queria que não tivesse aula, né? Lembra desse texto que rolou lá? Eu consegui fazer uma live com ela. Maravilhoso. E aí ela falou, super estudiosa, pós-doutorado e tal. Mas ela falou que naquele momento ela estava falando como mãe. Porque ela falou, como é que eu vou exigir para um filho de 7 anos que ele fique no computador, que ele faça tudo, e que ninguém perguntou para ele, né, no caso a escola dela, né, ninguém em nenhum momento tinha perguntado, antes de começar qualquer discussão ou de uma roda de conversa, perguntar como você está se sentindo neste momento? Que dúvida que você tem sobre este momento? Né? Você não precisa fazer hoje, você pode fazer ao longo da semana, né? E eu tenho gostado muito do que está acontecendo com as minhas crianças, que eles têm tido, para o menor, é só roda de conversa, né? Ótimo. Então, só mesmo essa aproximação com os amigos. E tem algumas coisinhas para fazer que às vezes eles gostam de fazer para mostrar que fez. Então, sempre falando muito do humano, tá? Sim. Da mais velha, eles dão algumas coisas para fazer durante a semana. Então, você tem 5 dias para fazer. Isso é melhor. Tem 5 dias, algumas coisas, sempre com muita coisa, teatro, uma parte de STEAM, de formação espiritual, formação humana. Isso tem sido muito mais, tem muito mais atividade. Então, achei que eles estão mandando bem, apesar de estar dando um pouco de conteúdo, tá? Sim. Só que você percebe que o conteúdo ele está se repetindo. Então, eles estão muito espertinhos, que eles dão uma coisa, depois eles voltam de uma outra forma no mesmo tempo, até E isso é inteligente. Até agora, eu tô achando que não é over. Aprendizado, né? Não só exatamente. E marcando para as crianças fazerem encontros entre grupinhos. Usam Zoom, aí vão encontrando para discutir o tema da semana deles. Isso eu tô achando, assim, bem interessante. Mas tem escolas, Li, que estão fazendo 7 horas de aula. Meu Deus, é uma tortura, né? 7 horas de aula na cadeira já é uma tortura pra gente. Eu tenho 40, era uma tortura quando eu tinha 15. Imagina agora essas crianças com tanto acesso, né? Que elas já estão acostumadas a aprender coisa pelo influenciador do YouTuber, né? O YouTuber favorito delas. E elas chegam num formato de aprendizado aonde é esse. Então, eu acho que a escola do futuro ela precisa ser um híbrido entre esse passar o conhecimento versus o ajudar eles a se lembrarem o que eles vieram fazer aqui, entendeu? Tem um natural dentro deles, né? E eu sinto ainda muito uma padronização, uma linha de montagem. Tanto nas empresas quanto nas escolas. A gente precisa passar por isso. Eu acho que esse Covid vai vir e esse vai ser um legado legal. Eu acho que é um legado super legal. As próximas reuniões de pais e mestres vão ser com... Muito diferente. Vai ser reunião de
mestres e mestres, né? Porque Mestres. metade do ano quem foi o mestre foi o pai e a mãe. Então vai ter um monte Exatamente. de discussão aí bacana acontecendo. E importante os pais também terem isso e sentirem e perguntar o que está acontecendo, porque estão todos muito estressados, né? E aí vai do lado que todo mundo é novo, né? Então ter É, esse cuidado, essa empatia também até para essas relações, né? Porque no começo a exatamente. gente fica enlouquecido, né? E aí a gente voltando, falta perguntar o que sente, tá? Evitar mudar para esse tem que, né? Foi uma colocação aí deve A ser Fabi, Fernanda, da Fabi, tá? é, E aí, Lígia, o que a gente tinha que falar um pouco também é como você está vendo os advogados hoje, nesse momento que sempre precisam bater o martelo, a gente tem falado que eles são os principais decisores no momento de ajuizar uma ação ou não, né? E aí, essa parte dele decidir ou não, isso, ele somado à inteligência artificial, que vai conseguir deixá-lo mais livre, né? Ele passa a co-criar, quando você fala co-criar justiça, né? Que quando vem é, esse soft law, ele passa a essa co-criação, né? E colaboração. exatamente. Essa Bom, parte. Pode vai, falar. faz a pergunta. Não, Desculpa. é isso mesmo. Eu ia falar como você acha que essa parte de implementação do soft law, o que ela vai exigir de mudança mesmo na sua visão? Eu acho que a profissão, o profissional, né, dentro da profissão, ele vai ter um convite a verificar se ele gosta mais do jogo ou dos jogadores, entendeu? Ou daqueles que estão indo ali, né? Do jogar essa história para vencer. Eu sinto muito que tem essa coisa, é uma das profissões também que tem muito ego envolvido. Então, assim, eu gosto do jogo, eu gosto de ganhar. Eu gosto de reconhecido como aquele advogado que perde pouco ou perde nunca, né? Eu gosto do jogo ou eu gosto mesmo de transformar as vidas que estão ali chegando até mim, entendeu? Eu acho que cada vez mais o mundo hard vai sobrar duas coisas. As máquinas, que vão fazer a boa parte do hard, e as pessoas hard, entendeu? Se você gostar desse jogo, você provavelmente vai ser procurado. Precisam de alguém que goste do jogo, dessas pessoas endurecidas, que vão para cima e que gostam de competição. Isso acontece no direito e acontece em todas as profissões. Se você já entendeu que você precisa transformar a sua posição em algo que exponencie essa humanidade ao seu redor, você vai começar a entender que não é sobre ganhar, né? Sim. Que no final das contas, num processo jurídico, que algo saiu errado, a gente precisa ajudar a encontrar a parte do processo que está errado não pode ser sobre as pessoas, entendeu? Precisa ser sobre os Sim. processos. E aí você começa a conduzir esses processos para um melhor lugar. Para que as pessoas, para que não tenha que se repetir aquilo. Já porque a empresa está errando tanto e tem um monte de gente entrando por conta daquele tema específico, seja comercial, seja trabalhista, seja de impostos, ou seja o familiar, assim. O que a gente está fazendo na área familiar que é sempre uma disputa tão grande, e no final das contas fica uma herança para a criança que está ali, entendeu? Então, como é que a gente pode melhorar tudo isso, né? Quais são as ferramentas que eu posso ter à minha disposição para me tornar mais um profissional de advocacia, um profissional jurídico que media, que antecipe, que antecede, né, esses momentos de ruptura total. Porque se for só duro, o que vai acontecer? Daqui a, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico, né? Existe uma startup inglesa de multas de trânsito, onde não tem um humano operando. Tinha dois, o sócio. Um era da área do direito, o outro era da área da tecnologia. Fizeram lá um advogado virtual que defende as multas de trânsito. A pessoa entra lá com a multa dela, faz manda as fotos, os documentos, rapidamente. Eles têm uma reversão muito grande, né? A máquina tem uma reversão muito grande de ganhos. Essas pessoas não estão operando de forma dura porque houve erros no governo, no sistema de trânsito ali, foi injusto, entendeu? Não tem um humano se desgastando com isso. Tem um humano do lado de cá achando que foi cometido de injustiça. Eu entro lá na máquina, a máquina vai fazer o processo para mim. Os humanos que inventaram essa máquina estão ganhando dinheiro, mas eles não estão se desgastando num processo repetitivo e injusto. Exato. E duro por natureza, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que o mundo vai estar dividido em camadas, tá? Eu tenho pessoas, de novo, no funil, eu pesquiso as tecnologias e pesquiso as pessoas. Eu tenho pessoas em cada fase do funil, né?
lá na parte hard da história, a pessoa que é um advogado, e geralmente a gente vai querer ganhar esse jogo, é uma pessoa dura, que está acostumada, de repente, a entrar em vários processos, seja porque já ganhou dinheiro dessa forma. O advogado do outro lado também está acostumado a ganhar dinheiro dessa forma, então vamos processar e não sei o quê, lá. Camada mais dura. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, naquela camada da confiança ali, que está o mais sutil do soft economy, do soft law. Eu tenho pessoas que falam assim, olha, sabe de uma coisa? Se não for um processo muito bem desenhado, né, em uma mediação, e algo simples, e algo rápido, eu não vou entrar. Porque eu não quero entrar nessa energia, nesse nível. Eu não quero entrar nessa energia de disputa de um tribunal, porque eu já tive experiência de que o dinheiro que vem de uma disputa de tribunal é um dinheiro que eu não consigo fazer nada de útil, entendeu? Eu tive que gastar com alguma coisa que não foi algo bom para mim. Olha a lógica que está dentro da cabeça de alguém que opera, de repente, na economia do cuidado, sabe? Sim, na economia sim. da confiança. Ela cuida tanto do ecossistema dela que ela fala, eu não vou fazer isso. Sim. Não vou entrar num processo jurídico que vai levar anos de alguém sentindo raiva de mim do outro lado e eu recebendo esse tipo de sentimento, sabe? Então tem gente desde aquele que gosta do jogo, que está acostumado a processar por diversos motivos, e tem esse que nem quer processar porque não quer atrapalhar o processo sutil dele, que ele prefere mediar. Então eu quero conversar, eu quero chegar no momento onde a gente não precisa chegar nesse lugar que eu te odeie. E que mesmo que eu ganhe de você, você vai continuar me odiando. Você vai me pagar, mas você vai me odiar, continuar me odiando. Então a gente não se resolveu, entendeu? Só me pagou. E nesse momento a gente tem se deparado com situações que as pessoas estão procurando Ali. Eu te dei uma pausa. Acho que falou congelou, que voltamos congelou. aqui. Tive pessoas que procuraram falando, não, eu quero a Câmara porque está funcionando, o Judiciário está te mandando. Então eu vou falar com você sobre isso. E outros que vieram pelo Judiciário, só que não teve nem a citação do juiz ainda. E aí fala, mas por que você está me ligando? O juiz não me citou. Só que o oficial de justiça, ele está exposto ao Covid-19 também. Ele não pode ir em todas as situações. Então, hoje, os tribunais estão se antecipando e mandando para as câmaras algumas questões, principalmente de família, para tentar dar esse acesso. E aí a gente precisa muito desse advogado, né? E a gente se deparou com um advogado semana passada que ele falou, nossa, mas eu podia ter ido direto aí, então, e nem entrado no judiciário? A gente falou, sim. Nossa, então vocês fazem o diálogo, vocês fazem as pessoas conversarem? E olha, a lei de mediação é de 2015, Lígia. Então, a gente está falando de 5 anos, mas as pessoas falam, mas por que você está fazendo tanta live? Porque eu preciso dar acesso, como você fala, a discussões necessárias. As pessoas sabem que a gente existe e estamos prontos há bastante tempo. Exatamente. Né? E esse Vocês já advogado... estavam prontos. O Covid só antecipou aquilo que aconteceria nos próximos anos, que é uma migração em massa das pessoas conhecendo vocês. Sim, porque sim. aqueles que têm 15, daqui 5 vão ter 20, aqueles que têm 20, daqui 5 teriam 25, que são todas essas gerações que estão acostumadas a resolver as coisas. Com online, né? Na verdade, a gente tem uma geração entrando aí que, se você não estiver preparado, ele vai inventar no teu lugar, porque ele não tem paciência para ir em lugares super antigos, entendeu? Eu brinco que eu vou num fórum, parece que eu voltei no tempo 100 anos, eu vou num cartório, parece que eu voltei no tempo 600 anos, entendeu? Sim. Não faz sentido. Esse é outro momento, né? E aí acho que a gente pode falar um pouco, Lígia, do momento de hoje, né? E aí, primeiro, que eu acho que essa mensagem que a gente traz de tudo isso para os mediadores, para os operadores de direito que estão aí, que tem bastante gente nos assistindo, é que, assim, não temam, né? Porque tudo veio para ajudar. E como a Elaine colocou lá no início, e que a Lígia sempre fala, eu me lembro até quando só fala depois que você conheceu a Tânia Almeida, numa palestra que ela fez no lançamento do livro. E aí a Tânia concluiu depois da sua palestra que, olha, para os mediadores sempre vai ter lugar, porque a máquina não vai fazer diálogo e nem tem empatia da forma como a gente está falando de discussões, né? Não vai, é isso. É isso mesmo. Então, acho que o cenário é super positivo e a gente tem que aproveitar isso. Agora, do dia de hoje, né, Lígia? O que você tem visto do dia de hoje? Como que foi? Eu acho que a gente tem muitas camadas nesse mundo, de novo, né?
Vão ter muitos níveis, o nível físico, o nível emocional, o nível espiritual, o nível psicológico. Está tudo sendo bombardeado nessa quarentena, né? E hoje a gente tomou uma no mundo físico de novo. Né? A Sim, hora que você vê uma peça importante como o ministro da Justiça alegando o que alegou, né? Eu acho que para mim quem me acompanhou já de manhã nas minhas mídias sociais viu que eu fiz um monte de pergunta. Eu, como sim, pesquisadora de futuros, eu não tenho todas as respostas. Mas sim, a parte do meu trabalho é fazer as perguntas difíceis, né? Porque é assim que a gente vai sentindo todas as forças no presente, não no futuro, no presente, para poder tirar os cenários futuros. Como é que eu desenho os cenários futuros? Eu desenho a partir de sinais do presente, fracos e fortes. E para eu entender perfeito. os sinais, eu tenho que fazer as perguntas, né? Então, eu acho que hoje, desse lugar que a gente tomou mais uma chacoalhada, e daqui a pouquinho, né, a gente tem a manifestação oficial do presidente, que vai ser outra chacoalhada, a gente vai vendo que tem algo acontecendo nesse mundo físico, que é esse mundo duro, né? O mundo duro está muito chacoalhado. Sim, E se a gente não tiver um lugar interno muito bem tranquilo, as chances de cada semana a gente abrir o jornal e tomar uma notícia, além da grande notícia que é o vírus, é enorme. E não é só sim, do Brasil. Eu estava falando com meus amigos americanos e as mesmas coisas que a gente passa aqui, eles estão passando lá nos Estados Unidos. Eu falei com os amigos ingleses, também estão passando na Inglaterra. Então, assim, existe uma cópia no mundo físico duro, principalmente o mundo político, não tem nada mais antigo, então, que o mundo político. Pior político. que isso, só se fosse rei e rainha, né? Eles estão sendo chacoalhados, entendeu? Então, o convite para mim, nas perguntas que eu fiz, foi: sigam fazendo as perguntas difíceis. O que está por trás de cada decisão, entendeu? O que estão nas entrelinhas de cada uma das manchetes? Se está na manchete, não é o todo da verdade. Não estou Sim, dizendo que as manchetes sejam sempre fake news e mentirosas. O fato é que toda manchete, toda comunicação tem um viés. A sua aqui sim, tem um viés, a minha tem um viés. Não é diferente de um grande veículo de comunicação, de televisão, do amigo que soltou um áudio no seu WhatsApp dando a sua opinião. Ele tem um viés. Todo mundo tem. Né? A máquina aqui que não tem um viés. E eu acho que o convite aqui hoje é entender quais são as entrelinhas, né? Perguntas difíceis. Por exemplo, será que é realmente isso que a televisão está falando? Porque o presidente e os filhos e aí a PF, né? Verdade. Desde tipo 6 anos de sim. Lava Jato, deve ter um monte de Uhum. pais o próprio pai do Marcelo Odebrecht deve ter dado a fortuna dele para o filho não ser Para preso e tirar. foi, entendeu? Sim, Então, assim, de que lugar a resposta é simplista quanto essa? Ah, não, porque vai vir um golpe militar. Talvez seja uma parte da resposta, mas é simplista também, entendeu? sim, O que está entre as linhas que a gente não sabe? E talvez a gente não venha saber. Que aí o convite é: vamos nos posicionar sem tantas paixões do ponto sim. de vista político. Porque a hora que eu me posiciono com tantas paixões, a sua paixão diz mais sobre você do que sobre o governo, entendeu? Então, eu postei as perguntas, eu estou vendo as pessoas se posicionarem nas respostas. E está sendo interessante, porque eu estou vendo que nível elas vão encontrar o mundo quando elas saírem, né? Mas O estão um lado pouco certo apaixonadas. As poucas que eu li, é, eu vi paixão. Opa! Oi, pessoal. Eu acho que a Lígia acabou saindo sem querer, mas a gente está quase. Deixa eu convidá-la de novo. Eu acho que a Lígia acabou saindo sem querer. Vocês conseguem me ouvir, gente? Se vocês puderem, se foi só ela mesma que caiu, ou se eu também caí. Eu acho que para mim tá ok, né? Deixa eu só ver se ela consegue entrar de novo, tá? Obrigada. Eu acho que essa discussão de hoje é muito mais a gente tá vendo como a gente vai se posicionar mesmo, né? E o que virá, né? Deixa eu só ver se o que aconteceu. Ela caiu mesmo. Precisávamos, Elaine, com certeza a gente precisava de 2 horas aí para falar sobre isso. E a gente ainda tem o presidente no nosso meio. Acho que foi só ela mesmo. Pessoal, muito legal. Eu vou esperar ela voltar, tem mais uns minutinhos.
se tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar também. Acho que aconteceu alguma coisa, pode ter sido, sei lá, porque caiu de uma maneira repentina. Hoje a internet, na verdade, esses dias, né? Vocês sabem como tá difícil. Deixa eu só colocar. Acho que ela não voltou, não. Deixa eu só ver se ela tá me mandando o WhatsApp aqui. Nem travou, né? Caiu direto. Acho que caiu tudo mesmo. Uma das reflexões... Ah, tá no Mato Grosso, né, Regina? Você tá longe, né? Algumas perguntas que a Ellie já fez aí nas mídias sociais que eu vou compartilhar com vocês é o que está por trás desses 2 ministros saindo, né, em menos de uma semana, né, o que está nessas entrelinhas. E aí, qual foi a força que segurou a idoneidade da PF ou do Moro em tempo de Lava Jato, onde o presidente e seu partido era o foco e agora não está mais lá? Acho que ela fez algumas perguntas importantes, né? Uma que a gente falou agora há pouco também, que era proteger 3 filhos, é muito pequeno, né? Porque os pais de todos que foram presos desde 2014 também tentaram proteger seus filhos e não conseguiram. Acho que essa também é uma outra reflexão para a gente fazer. Uma outra coisa que ela colocou e está sendo bem discutido nas mídias sociais é o jogo político de um país como o nosso não é somente um jogo local, né? Então essas respostas, como se a gente está às vésperas de um golpe militar ou não, como está o mundo, né? Não responde tudo isso mesmo, né? Que é o que ela falou. E aí um ponto importante que eu gosto muito, que a gente precisa refletir, é o que está acontecendo por aqui, que não está na mídia, e como você se conecta com o que está acontecendo, né? E aí nesse momento de grande pandemia, como a gente pensar sobre isso, né? E o que está em jogo também nesse jogo planetário de poder, né? Porque como a gente está vivendo um momento que o mundo todo tem problema, como isso está se conectando com a gente, né? E aí o que a Lígia entende em alguns posts que eu tenho acompanhado, até que ela volte aqui, mas eu já me permito a falar sobre isso, que é um pouco de consciência social, né? Que é a gente também seguir fazendo essas perguntas difíceis sem comprar tudo que vem pronto aí na mídia. Eu acho que essa é uma reflexão importante também para a gente, né? Para a gente nunca acreditar no que está vindo por aí, né? E sempre buscar essas faces aí da verdade, né? Eu acho que ali já pode ter algum problema de bateria ou de onde ela tá, porque ela realmente não voltou. A gente tem ainda uns minutinhos, que eu acho que eu entrei 2 minutos antes, né? Só para falar para vocês, essas lives estão ficando gravadas no YouTube da Target, tá? Tem todas lá, se vocês perderem. A Lígia Zottini, ela é do Voicers, então ela tem o perfil dela pessoal e ela tem o perfil do Voicers também. E ela tem toda essa estratégia e essas definições de soft law e de soft economy, né? Que ela traz muito bem. E uma mensagem que eu queria trazer para... Ah, voltou. Voltei, Oi. desculpa, fiquei sem Não tem, bateria. não tem problema. Quase aconteceu isso outro dia também. Li, eu coloquei todas aquelas reflexões que eu vi nas suas mídias sociais e terminei aqui falando sobre consciência social, né? Eu acho que você pode Perfeito, falar sobre isso também. tá. Que é para as pessoas não irem... Eu exatamente li o que você escreveu. E aí a gente está nos 2 minutos restantes. Eu acho que você pode... Eu agradeço todo mundo que está aí. Já deixo para você finalizar e colocar esse final de pensamentos aí. Perfeito. Ali, então, acho que é isso. O dia de hoje pede essa consciência social. A consciência social, ela precisa ser expandida para muitas vertentes. Uma consciência social madura, ela não é construída de lugares binários, né? Entre esquerda, direita, cima e embaixo. A gente precisa botar em relevância vários pontos e vários olhares e ainda ter a humildade de saber que talvez como povo, como sociedade civil, nós não saibamos tudo o que está acontecendo. Né? E, então, se posicione de um lugar interno, daquilo que seu corpo captura como verdade. As ferramentas do olhar para dentro é a melhor ferramenta nesse processo de quarentena e num dia como hoje, que vai estar todo mundo alterado nas suas paixões, sabe? E eu acho que é um pouco do que eu quero trabalhar aqui.
Eu acabei deixando aqui para você, depois, se você puder colocar aí nas suas mídias e o pessoal que está aqui hoje. É um pouco do trabalho que eu quero fazer nessa quarentena. A gente vai sair aí com um workshop gratuito no dia 14 de maio, que é muito sobre esse olhar do reset. Né? O melhor da tecnologia com o melhor do humano, a partir do momento que eu tenho esse olhar interno, né? O ser, para depois poder fazer um novo fazer, entendeu? Então, Muito quem bom. quiser entender melhor essa visão mais plural de tecnologia, de humanos e tudo isso nas suas melhores versões, o link está lá no meu perfil, lá na bio. Eu vou compartilhar. E você compartilha também. E a gente segue fazendo isso. Cada um na sua área vai ser chamado para reinventar. E eu acho que tem aquela frase que eu terminei em um dos meus TEDx, né, que diz assim,